Pronto, estamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou Débora Andrade, sou professora do curso de História da Universidade Federal Fluminense, sou coordenadora do Laboratório de História, Política e Cultura da Universidade Federal Fluminense. Nós estamos fazendo uma série de palestras com historiadores e sociólogos brasileiros sobre temas importantes da história contemporânea. Hoje nós temos como convidado o professor Carlos Zacarias Sena Júnior, da Universidade Federal da Bahia, autor do livro Onde Nascem os Monstros, a Extrema-Direita, Bolsonarismo e Performance Fascista, lançado em 2022, em que ele reúne artigos do jornal À Tarde, de Salvador. Aliás, o meu avô foi jornalista no jornal À Tarde, e também Le Monde Diplomatique e outras revistas marxistas, e revistas marxistas. O professor Carlos Zacarias é autor de algumas obras como Os Impasses das Estratégias Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa, que teve uma segunda edição agora em 2022, não é? De Tédio Não Morreremos, Escritos pela Esquerda, lançado em 2016, Foi Golpe, O Presente como História, lançado em 2018, ele escreveu 34 artigos em periódicos acadêmicos, 19 capítulos de livro, e ele também é professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal da Bahia. Ele é membro do conselho de várias revistas marxistas, ele é coordenador do Politiza, que é o grupo de pesquisa de história política, dos partidos e movimentos contemporâneos de esquerda e direita, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades. O professor Zacarias também foi um dos primeiros a dizer que foi golpe e instituiu um curso, né, uma disciplina na universidade para ministrar, que ele ministrou a respeito do golpe de 2016. Então, a gente vai passar a palavra para o professor Zacarias, e ele vai falar sobre o seu recente livro, lançado no ano passado. Ano passado, não é isso? Uhum. Isso, 2022. Então, isso, 2022. Então, eu vou passar a palavra para o professor Zacarias. Bom, boa tarde novamente, boa tarde, Débora. Agradeço muito o convite, bom revê-la aqui, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, né? Tem tempo que a gente se encontrou e depois não se viu mais, mas a gente sempre se acompanha, né, pelas redes sociais e eventualmente faz um debate, troca umas ideias. E bom estar aqui com os estudantes, estou vendo algumas pessoas postando aqui no chat, não tem ninguém com a câmera aberta, se quiserem abrir, se puderem, viu, gente? Fiquem à vontade. A gente se acostumou por uma necessidade que a gente diz. Eu costumo dizer que foi uma redução de danos, e na pandemia a gente passou a dar aula online, a UFPA aderiu, né, a pandemia começou em março, a gente aderiu em agosto às aulas online, houve muita discussão, alguns foram contra, porque por princípio são contra o ensino à distância. Como entendi que não se tratava de um ensino à distância, mas uma política para contornar os danos provocados pela falta de aulas, embora o nosso trabalho não tivesse cessado, eu achei que aquilo era uma forma da gente ter algum contato com o estudante, já que estava tendo muita evasão e muita gente em processo de sofrimento, né, sofrimento mental e isolamento. Não são, como eu disse aqui, não são os velhos como eu, né, como os que estão na universidade há bastante tempo. Os mais jovens têm muitas expectativas, e 2 anos na vida, como foram esses 2 anos de pandemia, foram muito duros de atravessar, né? Então a gente teve as aulas online, e eu acho que me acostumei a fazer eventos online, embora tenha a predileção pelos eventos presenciais, né? Mesmo que muitas vezes não possa viajar, como deixei de fazer viagens agora. Então, Débora se referiu aí à disciplina sobre o golpe de 2016. Deixa eu começar por essa parte, Débora. Em 2016, a gente teve um golpe no Brasil. Em 2018, o professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, criou uma disciplina eletiva, uma disciplina que ficaria como boa parte das nossas disciplinas,
circunscrita ao âmbito das nossas universidades e dos alunos que nos apreciam, que nos acompanham, que, quando a gente oferece disciplina eletiva, se inscreve nas nossas cadeiras, né, para discutir conosco, para debater, para nos ajudar a refletir e a desenvolver as nossas reflexões. O Luiz Felipe Miguel propôs essa disciplina na UNB, e, na ocasião, o governo do golpista Michel Temer e o seu ministro da Educação ameaçou de acionar os poderes da República, os órgãos de controle da República, para ver se o professor Luiz Felipe Miguel não estava descumprindo nenhum preceito fundamental da cátedra, né, da licença que o artigo 206 e 207 da Constituição nos concede para poder ensinar com autonomia didático-científico-pedagógica. E aquilo foi uma síntese, que foi dito por um ministro de Estado, o ministro Mendonça Filho, ministro da Educação, e provocou uma imensa polêmica na altura, no Facebook, nós falávamos há pouco, e essa polêmica fez com que eu, aqui na UFBA, pensasse, eu ia propor uma disciplina eletiva, e era uma disciplina sobre o golpe de 64, eu pensei inicialmente em colocar uma parte da disciplina para discutir o golpe de 2016, né, refletindo comparativamente sobre as duas situações, já que muito se dizia, né, que da similitude ou das diferenças, e, a certa altura, né, acompanhando também as polêmicas nas redes sociais, eu optei por fazer uma disciplina independente, exatamente igual ao do professor Luiz Felipe Miguel, com o mesmo título, pelo menos, e encontrei na professora Graça Druck, da Sociologia do Trabalho, uma professora muito respeitada e competente, também à disposição de fazer essa disciplina. Nós nos juntamos, ela ofereceu no âmbito da extensão e eu ofereci a disciplina no âmbito do departamento. Eu inscrevi a disciplina, convidamos vários professores para poder fazer uma disciplina coletiva, e eu fui processado por isso, né? Fui processado por um vereador de Salvador, signatário do movimento Escola Sem Partido, que tentou cercear a nossa voz. Isso deu muita repercussão e foi muito desgastante, foi muito difícil. Aquele contexto foi devastador, e um contexto que o processo que nós estamos atravessando. Então, eu começo dizendo isso para falar aqui é uma turma de história, não é isso? É uma turma de história, para falar para os futuros historiadores e historiadoras que nós, historiadores, habitualmente, quando lidamos com processos, a gente lida com processos que iniciaram, transcorreram e se encerraram. Isso facilita o nosso trabalho, nós somos treinados para isso, e por isso, quando achamos que é possível, a gente nomeia esses processos. Quando eles iniciam, transcorrem e se encerram. Os historiadores não são muito exímios conceitualizadores de nada, não porque tenham dificuldade em fazer isso, mas porque o seu ofício não lhes diz que isso é o essencial. A gente analisa o singular, o particular, porque a história não se repete, nem mesmo como farsa, e Marx disse isso apenas como uma força de expressão para falar da ascensão do sobrinho de Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte, né? Então, a história não se repete, a gente sabe disso, mas a gente costuma caracterizar fenômenos semelhantes. Se couber um nome, a gente dá nome à coisa. E é para dar nome à coisa, justamente, que surgiu essa ideia de dizer, né, deste livro aqui, Onde Nascem os Monstros, extrema-direita, bolsonarismo e performance fascista, para poder fazer uma caracterização do que a gente estava falando, né, com a dificuldade que eu, como historiador, tenho, que é uma dificuldade que os meus colegas das outras ciências sociais e humanas têm também, de nomear as coisas, porque há o risco aqui da gente chamar uma coisa por um nome e amanhã dizer, não, nós estávamos errados, não podemos chamar o bolsonarismo de fascismo, porque, afinal de contas, por esses e outros motivos, o bolsonarismo não é fascismo. Isso pode ser que seja dito amanhã. Nessa altura, eu ainda estou convencido, Débora e queridos e queridas estudantes aqui presentes, que o bolsonarismo é uma espécie de fascismo. Eu estou ainda convencido disso. Não é pelo fato de que Bolsonaro foi candidato a presidente da República, foi normalizado, com todo o agravo que ele representou na direção deste país, com todos os males que ele promoveu na pandemia,
as agressões às instituições, com tudo que a gente viu, ainda que ele tenha se tornado inelegível, ainda por cima, mesmo assim, ele ter sido candidato a presidente da República, participar de debates, ser tratado como um comum, como um candidato normal, isso não diz para a gente que ele não é um candidato fascista, que o movimento que vem no ensejo do seu nome não seja um movimento embrionariamente fascista, e eu vou tentar dizer aqui por que eu defendo essa posição, né? Bom, eu fiz algumas anotações aqui, que eu de vez em quando vou trocar a tela aqui, porque eu não consegui imprimir, minha impressora deu problema, mas algumas anotações para poder refletir junto com vocês aqui, e depois a gente debate, vocês conversam, colocam, divergem, trazem as questões que acham que são as mais importantes para a nossa reflexão. Mas, assim, primeiro, o fascismo não é um xingamento, né? A gente se acostumou a dizer de qualquer posição que não nos agrada, normalmente posições que são mais identificadas com a direita, com o preconceito, com o ódio que estão presentes nas redes sociais, a gente se acostumou a chamar essas posições de fascistas. Às vezes até são fascistas, não porque são posições, mas porque estão alinhadas a projetos políticos e localizadas num movimento embrionário que potencialmente se desenvolvia no Brasil, teve um processo de interdição, mas pode voltar a se desenvolver mais adiante. Pode ser, portanto, fascistas, mas a gente às vezes chama de fascistas apenas porque discorda de várias posições, de pessoas. E fascismo não é xingamento. A gente banalizar o termo é a primeira coisa que eu acho que é importante demarcar aqui. É ruim para a gente poder definir o que é que significa o fascismo exatamente, né? Então, o fascismo, o fascista, usar o adjetivo ou o substantivo para a gente caracterizar uma pessoa ou um movimento, não é uma coisa que a gente deva fazer, né? Porque a gente esvazia o conteúdo, a gente tira a possibilidade de refletir adequadamente sobre do que é que nós estamos tratando, né? Eu, por exemplo, moro num prédio que tem elevador, e eu sei que entre os meus vizinhos há pessoas que são racistas, não na perspectiva estrutural, mas que eventualmente podem demonstrar a sua prática racista aqui e acolá, né? Eu estou num estado majoritariamente negro, numa cidade majoritariamente negra, e a gente sabe que, vez por outra, posições racistas muito mais comuns em estados que não têm essa presença negra, por causa da vigilância aqui, que é mais efetiva, mas assim, a gente pode encontrar um fascista, um LGBT-fóbico próximo da gente, um misógino, né? um machista. Não é incomum a gente encontrar essas pessoas, ainda mais admitindo, como eu admito, que essas questões elas estruturam as nossas relações sociais, né? O racismo, né? O machismo, né? O patriarcado, e também, mas em medida menor, mas também a LGBTfobia, o capacitismo. A gente tem uma série de normas que orientam a nossa conduta e que diz para a maioria das pessoas que há um padrão, um tipo de conduta, um tipo de família, um tipo de comportamento, e essas pessoas estruturadas por esse sistema de valores, elas podem repercutir posições que são muito incômodas. Essas pessoas não são fascistas apenas porque são racistas, ou LGBTfóbicas ou machistas, né? Eu posso entrar e ainda posso optar por não falar com essa pessoa, é justo, né? Depende de cada um, de cada indivíduo, mas não me parece ser de bom tom você entrar, por exemplo, no elevador e não cumprimentar um vizinho seu, mesmo sabendo que ele pode ter essas posturas, né? Porque a nossa atitude tem que ser sempre pedagógica para tentar reverter uma situação que estrutura as nossas relações sociais. O fascismo não é isso. O fascismo é uma coisa que nós não temos que ter atitude pedagógica para com o fascista, né? Nem aquele que aparentemente é inocente, né? O
eu vou falar mais adiante porque que isso é importante, né? Então, ainda que eu admita que as pessoas possam optar por não cumprimentar um racista, um machista, um LGBTfóbico, um capacitista, eu não diria que essa deva ser a orientação mais adequada, porque senão a gente perde a possibilidade de ensinar as pessoas, né? Se a gente, numa sociedade estruturada com esses valores, não fala com ninguém que é assim, né? E nós estamos aqui não estou vendo vocês aqui, a não ser pelas fotos, mas assim, eu como sou um homem branco, cis, hétero, etc., eu tenho também estruturalmente todas essas questões que pesam sobre a minha vida, pesam sobre a minha conduta, e eu tenho que refletir sobre elas. E o fato de eu refletir sobre elas significa que eu aprendi, que alguém me ensinou, porque eu não sofri na pele nenhum tipo de racismo, eu não sofri na pele nenhum tipo de machismo. Então, a gente perde a possibilidade de ensinar. Um fascista, a gente não deve achar que pode ensinar um fascista. A gente deve combater o fascista com todas as forças que a gente tem. E, primeiro, com as armas da crítica, né, como disse Marx, até que seja necessário, se for necessário, substituir as armas da crítica pela crítica das armas, né? Então, é essa questão, em primeiro lugar, que eu quero chamar a atenção para vocês. Né? Em segundo lugar, eu quero dizer que o fascismo, né, que nós estamos discutindo aqui, ele gerou um interesse público nos últimos tempos e muita gente procurou estudar, procurou entender o que é o fascismo. E essa questão é uma questão que liga para nós um sinal de alerta, porque nos remete para um tema que antes estava restrito aos livros de história. Né? Débora se referiu aqui ao meu outro livro, o livro que eu lancei em segunda edição no ano passado, Os Impasses da Estratégia, Os Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, 1936-1948. Então, eu estudei o fascismo na perspectiva do antifascismo, na perspectiva do Partido Comunista do Brasil, como se chamava à época, para entender como é que o Partido Comunista do Brasil tinha estabelecido as suas linhas principais para enfrentar o fenômeno no âmbito internacional, né, pelo seu alinhamento à Internacional Comunista, ou no âmbito interno, já que o PCB caracterizava inicialmente o Estado Novo como fascista. Eu, então, estudei o fascismo na perspectiva do antifascismo e meus livros a minha literatura fascista, o que eu tinha comprado, estavam nas prateleiras pegando poeira. Né? Esses livros, nos últimos anos, não só desceram da prateleira, Débora, como ganharam a adição, o complemento, a companhia de uma série enorme de livros. Né? Nos últimos anos, eu comprei muitos e muitos livros. Vocês estão vendo aqui que eu tenho livros atrás de mim, tem livros aqui na frente, tem livros aqui, tem livros na sala. Eu estou aqui na dependência da minha casa, do meu apartamento. Então, tem livros em tudo quanto é lugar aqui que eu possa colocar, né? E uma parte enorme desses livros que eu comprei nos últimos anos tem a ver com fascismo. Né? E tem a ver com fascismo não pelo fato de que eu me encantei pelo tema do fascismo. Nós temos na ANPUC, que a gente falava agora há pouco, um grupo de trabalho sobre partidos e movimentos de direita, como temos também sobre partidos e movimentos de esquerda. E esse grupo da ANPUC, de partidos e movimentos de direita, se vocês não sabem, eu não sei a idade de vocês aqui, mas os mais antigos sabem que era um grupo de trabalho sem muita importância, sem muita expressão, e eu não participava desse grupo de trabalho, né, desse GT da ANPUC, Partidos e Movimentos de Direita. E os que participavam desses grupos, já que eu orientava trabalhos de doutorandos ou de mestrandos que pesquisavam integralismo, alguma coisa assim, me diziam, de vez por outra, assim, olha, Zaca, é como me chamam, né, Zaca? Olha, Zaca, de vez em quando aparece lá um integralista, porque viu o grupo e queria discutir lá no grupo integralismo, com simpatias pelo integralismo. Era curioso como isso me era reportado, né? E parecia, né, como eu dizer aqui, entre aspas, engraçado, porque o integralismo, o neonazismo, embora não seja nada engraçado, mas de tão marginal na nossa sociedade, passava por ser quase uma anedota. Né? A TFP, né? Esses movimentos todos que sobreviveram às décadas aí
pregando o retrocesso, o reacionarismo e mesmo o fascismo e o nazismo, que eventualmente nós cruzávamos o caminho, não parecia para nós uma ameaça. Portanto, os que estudavam porque tinham muito interesse, né, e interesse sem professar simpatia, e que, vez por outra, eram acompanhados por pessoas que tinham simpatias, e essas pessoas que tinham simpatia, que iam para esses grupos de trabalho, logo eram colocadas nessa posição de estranhamento e terminavam abandonando o grupo de trabalho. No meu caso, que pesquisava a esquerda, pesquisei o Partido Comunista, então, para estudar o fascismo, eu não tinha uma literatura muito vasta, mas, por último, essa literatura foi se adensando, porque cada vez mais eu passei a receber estudantes interessados em pesquisar a extrema-direita, e eu mesmo, em alguma medida, terminei reverberando ou trazendo meus estudos, alinhando meus estudos de partidos e movimentos de esquerda para também pesquisar alguma coisa de partidos e movimentos de direita e de extrema-direita, né? Mas fiz isso não na perspectiva de achar que aquele fenômeno está localizado lá no passado. Eu fiz isso na perspectiva, como está expresso aqui nessa camisa, de que não basta não ser fascista, é preciso ser antifascista. Mais ou menos o que Marx diz na 11ª tese de seu Feuerbach, em que ele fala, né, que os filósofos até o momento só interpretaram o mundo do que trata agora de transformá-lo. Se nós estamos interpretando um fenômeno como o fascismo, estamos dizendo que o fascismo está no nosso cangote, está com as suas espadas sobre os nossos pescoços, não tem sentido a gente achar que só interpretar esse fenômeno é suficiente. É preciso combater esse fenômeno, é preciso entender para melhor combater. Então, a segunda coisa que eu quero dizer a respeito do assunto é demarcar esse terreno de interesse público pelo fascismo, o meu próprio interesse, e dizer que essa literatura que desceu, né, que saiu da livraria e eu passei a ler, que ganhou o acréscimo de outra literatura, foi acrescentada de um número imenso de livros que passaram a dizer de como as democracias morrem. Né? Vocês sabem que este é o título de um livro, Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, ou Ziblatt, que é um bom livro, né? Que não usa o termo fascismo, mas essa reflexão da politologia norte-americana, que tem várias nuances, né? Essa que fala de como as democracias morrem, como elas estão sendo atacadas, o povo contra a democracia, né? De Achamouk, o David Huntsman, como as democracias chegam ao fim. Enfim, há uma literatura que acresceu ao que se discutia sobre o fascismo, e essa literatura, se não diz com todas as letras que nós estamos diante do fascismo, ela passa a apontar que a democracia, né, sem adjetivações, porque esses politólogos não usam adjetivos para democracia, diferente de mim, mas essa democracia ela estava sendo ameaçada pela ascensão, alguns dizem, do populismo de Donald Trump, de Viktor Orbán, né, de políticos que faziam discursos contra a democracia representativa, pregando a participação direta. Enfim, essa perspectiva, né, que na literatura representou um boom editorial de livros que tentam explicar a debacle da democracia ou a crise dessa democracia representativa, ela é um sintoma de um alerta. Né? Não por outro motivo, há um livro que chama, né, Fascismo um Alerta, de Madeleine Albright, a ex-secretária de Estado norte-americana, falecida recentemente, a mesma que vocês não se recordam, porque são jovens, que ia para o Iraque ou lá para o Oriente Médio, em pleno bombardeio norte-americano ao Iraque ou ao Afeganistão, com uma águiazinha como broche. A Madeleine Albright escreveu um livro chamado Fascismo Alerta. Então, bom, se a Madeleine Albright estava preocupada com o fascismo, imagine o que é a direita dela, né? Imagine o que é que nós estamos falando. Então, esse tema passou a ser um tema de grande relevância, de grande importância, ainda mais num contexto de redes sociais, onde as mentiras proliferam, onde o ódio às vezes é superdimensionado, né, na sua dimensão virtual, porque esse ódio na dimensão virtual nem sempre, né, às vezes sim, mas nem sempre é o ódio que a gente encontra no dia a dia. O que eu estou dizendo aqui é que os fascistas às vezes são muito valentes, né, fascistas efetivamente, muito valentes no mundo virtual, atacam, agridem, ameaçam,
né, descem em manada para atacar posições de pessoas, né, da esquerda, ou professores universitários, ou cientistas, ou o que quer que seja, que represente para eles uma ameaça, e essas posições que são superlativizadas na internet pelo ódio, né, pela repercussão que tem, não são quantitativamente significativas na realidade, né? Nem sempre, eu estou enfatizando aqui, nem sempre, vocês sabendo que nem sempre é assim, mas às vezes pode ser, mas nem sempre são quantitativamente relevantes e não significam que essas pessoas cheias de ódio na internet são tão corajosas como elas na vida, né, na vida real, no tete-a-tete, como elas aparentam ser na internet. O fato é que esse alerta existiu e essa coisa precisa fazer com que a gente reflita sobre o que está acontecendo, ainda sob o risco de errar, né? O fascismo que nós estamos, que eu estou chamando aqui, né, que eu já vou falar mais do bolsonarismo, né, essa preocupação com o fascismo é uma preocupação que de tempos em tempos ela se agudiza. A primeira vez que a preocupação com o fascismo emergiu na vida dos povos, né, vocês sabem, foi na Europa, né, na Itália. O termo fascista é um termo que existia antes da criação do movimento fascista, dos fatti di combattimento. Os fatti di combattimento foram fundados em 23 de março, na Piazza, né, na Praça de São Sepulcro, em Milão, e liderado por Mussolini. E os fatti di combattimento, eles se apropriam do nome, que era um nome comum utilizado por movimentos camponeses, movimentos esporádicos, não eram movimentos duradouros, né? Eram movimentos que às vezes reuniam camponeses que se juntavam, por isso a ideia do fátio, né? Que se juntavam para combater proprietários de terra, para combater agressões. Então, o termo fascista é um termo que existia na Itália e não era necessariamente vinculado à extrema-direita. Em 1919, em função das dificuldades que a Itália teve na saída da guerra, Mussolini, que tinha sido um militante do Partido Socialista Italiano, partido em que Gramsci também tinha militado, Mussolini, que tinha sido o dirigente, o editor do jornal Avante, entre 1912 e 1914, o jornal Avante era o jornal do Partido Socialista Italiano, o jornal em que Gramsci escreveu diversos artigos. Mussolini, que durante a guerra tinha defendido posições pró-atuação da Itália na guerra, contra o seu partido, que era contrário, né, que era adversário da entrada da Itália na guerra. Os socialistas não queriam que os italianos entrassem na guerra e defenderam majoritariamente isso nas suas posições no parlamento, nas suas posições públicas. O Mussolini divergia dessa atitude, dessa leitura de realidade feita pelos membros do Partido Socialista, e ele publicamente defendeu, e por conta dessa defesa pública da intervenção na guerra, Mussolini foi expulso do Partido Socialista Italiano, e no final da guerra, Mussolini congrega em torno de si e de outras figuras de prestígio na sociedade italiana, inclusive diversos artistas, posições exacerbadas em relação ao que tinha sido a guerra, ao que tinha sido a atitude dos democratas italianos diante da guerra, uma atitude que eles acusam como atitudes covardes, atitudes antipatriotas, atitudes quinta-colunistas, né? E esses que se juntam a Mussolini e, em 23 de março, fundam os fatti di combattimento, marcam a sua entrada em cena com a invasão da sede do jornal Avante, em Milão, e o assassinato de 5 operários, a agressão sobre algumas dezenas de outros que estavam na sede do Avante e a quebra de todo o maquinário. Então, os fatti di combattimento fundados em março na Itália, eles marcam uma característica principal da sua entrada em cena, que é a violência. Então, não se tratava mais agora de movimentos esporádicos, né, que usavam o nome de fascismo sem nenhum compromisso maior. Agora o fascismo é um movimento efetivo, né? Passa a ser parte de uma ideia
né, de um projeto que vai se conformando, que não é um projeto muito elaborado, que não é um projeto sofisticado, que não é um projeto que incorpora um programa, leitura da realidade, como costumam fazer os movimentos que existiam na época, inclusive movimentos dos quais alguns dos fascistas agora, né, lá em 19, tinham sido agressos, o próprio Mussolini. Estou falando, enquanto os socialistas, os marxistas, analisam a realidade e escrevem rios de tinta para dizer sobre o que é essa realidade, sobre a qual eles vão intervir, os fascistas têm na ação a sua prática principal. Então, eles entram em cena com a violência, né, essa violência inaugural dos fatos de combatimento, essa de destruir a sede do jornal Avante, ferir diversos operários e matar 5, assassinar 5, e passou a ser uma marca característica do fascismo, a violência, sem muita elaboração, sem muita sofisticação. Né? Os primeiros a enfrentar os fascistas tiveram um grande desafio de fazer a caracterização, né, Débora? Porque para nós não devia ser tão difícil, não devia ser, né? Mas né? Ser tão difícil compreender um fascista quando a gente vê um, né? Eu, antes de vir para cá, estava vendo a reportagem, né, do jornal Hoje, falando de Felipe Martins, aquele, não sei se vocês viram aí, né? Foi logo na hora que eu estava vindo para cá. O Felipe Martins, parece que as investigações sobre aquele gesto, né, que ele fez, né, ao pegar na lapela do seu paletó, e que ele disse que estava ajeitando ali e que tantos perceberam que era um apito de cachorro, né? Ele estava fazendo o símbolo do White Power para poder acenar para os seus sequazes, né, para os seus aliados, para o seu séquito, para a Súcia. O Felipe Martins é uma das figuras que elaboram no interior do fascismo, né? Dizer que essas figuras elaboram não é dizer que eles são muito refinados, são muito, refletem sobre a realidade, mas assim, são figuras que têm uma posição, vamos dizer assim, intelectual de maior relevância no interior do fascismo. Então não devia ser difícil para nós todos caracterizar um fascista quando eles está presente, né? E obviamente que nenhum fascista vai dizer, né, até porque é fora da lei, assim, eu sou fascista, ninguém vai dizer isso. Mas mais difícil ainda era para quem estava vendo o fenômeno emergir, o fenômeno surgir, fazer essa caracterização. Um dos primeiros a fazer essa caracterização é justamente Antônio Gramsci, que teve muitas idas e vindas em relação ao fascismo, né? Estou dizendo muitas idas e vindas porque o Gramsci também tinha dificuldade de fazer a caracterização, e o Gramsci era militante do Partido Socialista até a fundação do Partido Comunista Italiano em 1921, e Gramsci fez uma apreciação que eu acho que é uma síntese bem apropriada para o que é o fascismo, entendido naquele contexto ali, sem que a gente possa elaborar, sem que eles próprios saibam exatamente o que é que estão lidando. Então, Gramsci disse sobre os fascistas, né? Assim, o que é ele, Gramsci? Abro aspas e cito de cabeça isso, porque eu tenho isso na ponta da língua. Né? O que é o fascismo no plano internacional? O fascismo no plano internacional é a tentativa de resolver os problemas da produção e da troca com rajadas de metralhadora e tiros de pistola. Foi isso que Gramsci disse em 1921. Foi o primeiro a dizer que o fascismo era a tentativa dos capitalistas resolverem o problema da produção e da troca, né? Porque os problemas da produção e da troca é um problema do capitalismo, né? Com rajadas de metralhadora e tiros de pistola. Ou seja, o fascismo é a tentativa de resolver os problemas do capitalismo na base da violência. Quando a política, né, a arte da política, não resolve o que sobrevive, o que é necessário é que a violência dê conta das necessidades do capitalismo. Então, Gramsci fez essa definição lapidar, né? Depois ele vai fazer outras apreciações, sempre em textos muito curtos, até, né, ele ser preso em 1926, e nessa mesma conjuntura, mais ou menos, Clara Zetkin vai também ter uma reflexão no interior da Internacional Comunista, em 1923, ainda essa Internacional Comunista sem a mão de ferro de Stalin pesando sobre ela, a Internacional Comunista ainda tentando refletir, né, a partir da ascendência de Lenin, que tinha morrido, não que viria a morrer em 1924, mas já estava bastante debilitado, né? Então todo o rico debate que se fazia na Internacional Comunista deu a Clara Zetkin a oportunidade de escrever um texto que está publicado em português,
em que ela faz uma reflexão sobre o que é o fascismo, e uma reflexão também muito apropriada. Apropriada por quê? Porque tanto Gramsci como Clara Zetkin consegue diferenciar a política fascista da política comum das burguesias na época. Ou seja, o fascismo é a tentativa de salvar o capitalismo, apesar da burguesia. Né? Salvar o capitalismo, né, apesar da burguesia afundar o capitalismo, né? Ou seja, a crise do capitalismo é uma crise da sociedade, da civilização burguesa, da sociedade burguesa, do modo de produção burguês, e essa crise, vez por outra, não pode ser sanada pelos próprios burgueses com seus métodos comuns, né? Suas instituições, né? Sua justiça, seus executivos, seus legislativos, nesse seu sistema de troca, né? De livre mercado. Então, os fascistas vêm em seu socorro. Essa é a caracterização que os comunistas fazem, né? Gramsci e a Internacional Comunista inicialmente, mas uma caracterização que diferencia a política da burguesia, a política comum da burguesia, da política do fascismo, que é uma política burguesa do mesmo jeito, mas distinta. Débora, você não me falou o tempo que eu tenho, então eu vou ficar atento aqui para quanto eu posso falar, tá certo? Me diga aí quanto tempo você quer. Também não quero cansar vocês, viu, gente? Eu sei que virtualmente é mais difícil ainda. Diga aí, Débora. Eu pensei 1 hora e depois a gente abre para o debate. Ainda tem 20 minutos. Eu tenho mais 20 minutos, né? Já falei 40. Mas se você quiser um pouco mais, também não tem Não, problema. 1 hora tá bom. Eu vou falar, vou adiantar aqui, para não cansar vocês. Então, essa análise, ela é uma análise bem importante. Eu não vou me deter mais nessa análise. A esses autores, a Clara Zetkin, né, que fez um informe no interior da Internacional Comunista. O texto é dela, mas o informe é parte de uma reflexão coletiva que inclui, inclusive, Trotsky, reflexões de Lenin, não sobre o fascismo. Lenin não reflete sobre o fascismo, mas reflete sobre a sobrevivência do capitalismo. Um informe que é dado no 3º Congresso da Internacional Comunista, em 1921, dado por várias figuras, e esse informe é elaborado por Lenin, por Radek, por Trotsky e Rykov e outras figuras importantes da Internacional, já falavam que o capitalismo poderia sobreviver àquela onda revolucionária. Então, esse capitalismo, segundo esse informe de 1921, sem que Lenin e os demais percebam ainda, né, porque o fenômeno do fascismo, embora já tivesse sido fundado em 1919 na Itália, não era um fenômeno ainda que parecesse uma ameaça, mas assim o que eles percebem é que o capitalismo poderia impedir a onda revolucionária, também intensificando e incrementando na violência. Mas não há uma caracterização do fascismo ainda, mas essa caracterização vai sendo feita aos poucos, né? E, apesar dessas primeiras reflexões, a Internacional Comunista, a certa altura, eu não posso me deter nisso, mas a certa altura ela muda a sua perspectiva de apreciação do fascismo e passa a caracterizar todo o movimento burguês, inclusive das direitas, né? Eu estou utilizando o termo aqui, direitas, que não era muito usado na época, né? Os movimentos da burguesia desde a burguesia mais raivosa, mais investida de ódio, mais violenta, até a burguesia e seus partidos reformistas no interior da Internacional Comunista, ou desculpe, no interior do movimento operário, a Internacional Comunista passa a não conseguir distinguir mais, né, as posições fascistas do que é a dominação burguesa normal, do que é o capitalismo normal, do que são os partidos políticos da burguesia comuns. Né? Eu estou dizendo isso só para afirmar que, a partir de 1928, a Internacional Comunista inflexiona a sua política né, que já tinha alguma substância, né, em relação ao fascismo, para dizer que todos os adversários do comunista podem ser chamados indistintamente de fascistas, inclusive a social-democracia, né, que eles vão chamar de social-fascismo. Né? Eles vão dizer que a social-democracia é a irmã gêmea do fascismo. Isso no Congresso, no 6º Congresso da Internacional Comunista, em 1928.
Então, o que acontece é que essas caracterizações, por difíceis que sejam, elas demonstram uma grande capacidade, né, no início, né, de compreender o que é o fascismo, e essa capacidade, em algum ponto da trajetória, ela é colocada de lado por uma posição muito sectária, né, da Internacional Comunista, agora sob a direção integral de Stalin, e a Internacional Comunista vai passar a não ser capaz mais de distinguir os partidos burgueses comuns dos partidos fascistas. E isso vai levar ao desastre, isso vai levar a uma derrocada, uma derrota muito importante. Né? Passado esse período, eu não posso falar da guerra, nem distinguir o fascismo italiano do alemão, mas é importante a gente dizer que nos anos 20 e nos anos 30, os movimentos fascistas chegaram ao poder em diversos países, e em muitos países os movimentos fascistas, assumidamente fascistas, porque ser fascista na época não era um xingamento, eram movimentos muito ultranacionalistas, né, que ganhavam adesão de conservadores, não se confundiam com os conservadores, mas ganhavam adesão de movimentos conservadores, porque os movimentos conservadores, diante da incapacidade de acessar as massas, alguns deles aderiam aos fascistas, mas os movimentos fascistas chegaram ao poder em diversos países, e em alguns países esses movimentos fascistas, pasmem vocês, não chegaram ao poder justamente impedidos por movimentos também de extrema-direita, movimentos militaristas, que tinham nos fascistas adversários políticos. Né? Se quiserem, eu posso depois discorrer um pouco mais, mas assim, para que vocês talvez compreendam mais, se ambientem mais no que eu estou dizendo, basta dizer que o Estado Novo de Getúlio Vargas, de 1937, quando foi decretado, né, em novembro de 1937, ele provocou uma euforia imensa da parte dos integralistas, que foram depois barrados. O movimento integralista foi posto na ilegalidade no Brasil. E nem por isso o Estado Novo foi violentamente anticomunista. Né? Botou integralista na cadeia, mas também botou comunista na cadeia, né? Muito mais comunista na cadeia do que integralista. Né? E, por exemplo, em Portugal, né, o Portugal de Salazar, que chegou ao poder em 1926, né, o movimento, e decretou o Estado Novo em 1933, em Portugal, o movimento assumidamente fascista era um movimento nacional sindicalista, e esse movimento nacional sindicalista também foi barrado pelo salazarismo. Ele não chegou ao poder, não ascendeu ao poder por causa do salazarismo, por causa da posição política do governo de Salazar. Na Romênia é uma coisa parecida, né, com a Liga do Arcanjo Miguel, que é um movimento fascista, que não chega por causa dos militaristas que estão no poder, que são protofascistas. Né? Então, assim, os fascistas, às vezes, eu gostava de dizer, né, né, na rede social, gostava, uma frase feita, né, quando não estão matando a nós, os fascistas matam-se uns aos outros. Né, isso é muito comum do fascismo, foi assim durante a história do fascismo. Mas na saída da Segunda Guerra, quando a Itália e a Alemanha são derrotadas, quando Mussolini é morto em 43 e Hitler se suicida em 45, os movimentos fascistas ou protofascistas que sobrevivem, né, a Mussolini e Hitler fazem um ligeiro ajuste no plano internacional e sobrevivem com a mesma violência. Né? E esse fascismo que é derrotado, o mussoliniano e o hitleriano, o movimento da Itália e da Alemanha, esse movimento passou a ser interpretado em seguida ao fim da guerra, logo em seguida ao fim da guerra, por historiadores, por sociólogos e outros estudiosos, como o fascismo histórico, aquilo que era a característica do fascismo. Então, os movimentos que vieram em seguida da Segunda Guerra Mundial caracterizaram o fascismo, agora se apropriando do conceito, compreendendo esses processos, quando eles se inauguraram, especialmente os historiadores, se inauguraram, transcorreram e se encerraram, mesmo considerando que outros movimentos assemelhados continuassem a existir. Esses movimentos assemelhados vão ser descritos pelos historiadores como fascismos genéricos. É o fascismo português, é o fascismo italiano, o fascismo espanhol, é o fascismo romeno, né? São episódios ou governos protofascistas latino-americanos, períodos do peronismo, períodos do governo de Getúlio Vargas. Então, esses fascismos outros, que não históricos, são chamados de fascismos genéricos.
Essa é a caracterização do fascismo que a historiografia consagrou e é motivo de debate, já que tem historiadores que têm diferenças na caracterização do fascismo genérico e tem historiadores que, inclusive, não costumam atribuir o mesmo conceito de fascismo ao nazismo alemão e ao fascismo italiano. Tem gente que gosta de dizer que o fascismo é só na Itália e que o nazismo alemão, pelas suas características distintas, não pode ser chamado de fascismo. Né? Eu vou dizer que eu uso o conceito de fascismo genérico e penso esse fascismo genérico refletido à luz do que é o fascismo histórico e uso também para caracterizar o fascismo contemporâneo. Né? Junta-se esses conceitos, dois outros conceitos, né? Um conceito especificamente, né, que se popularizou nos últimos tempos, especialmente quando o Bolsonaro ascendeu, que é uma ideia surgida a partir de uma ou algumas conferências de Humberto Eco, que é a ideia do orfascismo, né? O fascismo eterno. A ideia de que o fascismo atravessa os tempos, que sobrevive nas sociedades e que pode surgir como movimento e ameaçar tornar-se regime. Então, esse fascismo eterno, ele seria uma forma trânsfuga do fascismo histórico que atravessa as temporalidades, né, vestindo-se, né, como uma frase atribuída a Saramago, que pelo que sei não é de Saramago, né, vestindo-se de trajes civis, com discursos mais empolados. Né? Ainda que essa conferência, essa reflexão de Humberto Eco seja, em certa medida, válida, a gente deve tomar cuidado, né? Porque aí a gente pode incorrer no risco de achar que o fascismo está em todo lugar e todo tempo, então a gente perde também a capacidade de identificar o fascista e traçar a melhor política para enfrentar. Então, atenção, né? Então, ainda que seja válido a gente entender que o fascismo atravessa sobreviveu a Hitler e Mussolini, e eu acho que sim, mas a gente tem que ter muita atenção para não achar que o fascismo está em todo lugar, em todo tempo, para não perder essa capacidade de localizar o fascismo. Junto com essa caracterização de Humberto Eco, tem os textos de Adorno, que são textos muito importantes para caracterizar o fascismo, especialmente aquele texto, né, da personalidade, aqueles estudos sobre a personalidade autoritária em que Adorno e sua equipe nos Estados Unidos identificaram no cidadão alemão, no cidadão norte-americano, estadunidense, na principal democracia do planeta, depois da guerra, né, o potencial fascismo, que levou Adorno a definir a escala F, né, do F de fascismo, né, uma escala de potência autoritária presente nesse cidadão que o levaria a apoiar movimentos fascistas se tivesse a oportunidade de fazer isso. Né? Essa caracterização de Adorno me parece também muito adequada, né? Usando-se com devido cuidado, porque a gente percebe como o cidadão comum, não só norte-americano, mas europeu e também latino-americano, ele tem essa possibilidade de apoiar movimentos extremistas, se entende que sua vida não foi resolvida pelas formas tradicionais da democracia liberal representativa burguesa. Né? Então, a gente viu isso no Brasil, vê isso na Argentina agora, né? Vê isso em outras partes do mundo, e essa escala F, ela presente no Brasil, né, em posições do bolsonarismo, leva muita gente a dizer assim, não, o bolsonarismo é um movimento anterior a Bolsonaro, só encontrou com Bolsonaro no tempo certo. E eu acho que também é correto, embora eu não tenha exatamente uma elaboração aprofundada sobre isso, mas tenho refletido, soltei um outro texto que diz isso aí, né? Então, se perceberam, assim, né? As pessoas dizem assim, não, porque o brasileiro tem essa... Aí começa a surgir um bocado de teoria que aí eu acho que já são exageros e licenças que não deviam caber na ciência, né? Nas ciências sociais e na história, porque licença poética serve para poesia, né? Para nossa área, não. O que eu estou falando aqui é dizer, não, porque a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, não, porque é uma cultura política que é nacional estatista, que é populista. Aí eu acho que já começa a exagerar e a extrapolar a capacidade de análise, embora esse tipo de reflexão sirva para vender muita literatura e para tornar prestigiados muitos historiadores. Mas então,
Dito isso, eu acho que eu quero pensar aqui com vocês o que é o fascismo contemporâneo para caminhar para concluir, né? Eu não gosto de usar o termo neofascismo porque, como historiador, eu acho que todo movimento é novo. Como a história não se repete, se eu chamar o fascismo de neofascismo, eu vou chamar o stalinismo de neostalinismo, comunismo, neocomunismo, marxismo, neomarxismo, trotskismo, neotrotskismo. Então, tudo é novo, obviamente, né, gente? Então, não tenho nenhum problema, não acho que é motivo para a gente fazer grandes debates se é neofascismo ou fascismo. Eu acho que o fascismo contemporâneo não é exatamente fascismo histórico, embora ele guarde a semente do fascismo, porque o desejo desse fascismo, hoje aqui no Brasil, travestido com este movimento bolsonarista, incorpore muitas das características que a gente encontra no fascismo histórico. Quando eu digo de características, eu digo que a gente deve tomar os movimentos tentando ver semelhanças, mas também com atenção para não fazer uma taxonomia desses movimentos. Porque se a gente estabelece uma classificação para dizer o que é fascismo, né, a gente pode não ver fascismo em outro lugar, a não ser na Itália. Né? O fascismo é a personalidade autoritária, é a confiança no líder, é um movimento de massas, se apropria de símbolos que foram do socialismo, tem o discurso do pânico moral. Tudo isso é importante para a gente compreender e caracterizar o fascismo, eu não desdenho disso, mas não acho que a gente deva partir dessa taxonomia para caracterizar o movimento. Porque, como historiadores, a gente deve pensar a temporalidade, o processo. Nós estamos numa temporalidade que, como eu disse a vocês, faz com que haja uma literatura apontando como a democracia morre. Mesmo que essa literatura, nem toda ela, caracterize esses fenômenos como fascistas, essa literatura chama atenção para o fato de que há movimentos muito autoritários que atentam contra a democracia representativa, e esse atentado contra a democracia representativa tem levado, em algumas situações, a regimes que são muito autoritários, quando não, na perspectiva de alguns, regimes em processos de fascistização. Então, eu quero dizer que nós tivemos no Brasil uma coisa desse tipo, a ascensão de Bolsonaro, né, que, em condições normais, o Bolsonaro, o personagem, não seria ninguém mais do que ele foi esses anos todos, né? Um personagem absolutamente desimportante, um personagem do baixo clero, alguém que passaria despercebido por todos os lugares, né? E que, mesmo sendo promovidos em canais de baixíssima audiência, não chegaria a nenhum lugar, a não ser o lugar da piada, da anedota, mas encontra no Brasil as condições ideais na medida em que nós convivemos com uma crise violenta, né? Crise combinada, econômica, política, se quiserem também, crise ética, que nos últimos 10 anos permitiram a ascensão de movimentos de direita e depois de extrema-direita, e esses movimentos de extrema-direita, no vácuo das ruas, né, deixados especialmente por um partido que passou a ser governo, que fez opções políticas, que não é o responsável por tudo que aconteceu no país, obviamente que não estou dizendo que os governos do PT são responsáveis pelo que aconteceu no país, mas eu estou dizendo que os movimentos que ajudaram a fundar o PT, na circunstância em que o PT governou, esses movimentos desocuparam as ruas, nesse espaço deixado nas ruas emergiu a extrema-direita, emergiu o fascismo, e essa extrema-direita foi capaz de fazer aquilo que os movimentos tradicionais da esquerda, e especialmente o PT, vinham perdendo a capacidade de fazer, que é capturar o desejo, o sonho, a vontade da pequena burguesia, dos setores médios, né, e de franjas da classe trabalhadora que passaram a aderir a esses movimentos de extrema-direita. Então, esses movimentos de extrema-direita emergiram, encontraram com um personagem, que é Bolsonaro, e esse personagem terminou nomeando esses movimentos, né, terminou sendo a figura mais importante desses movimentos, numa conjuntura absolutamente incomum da nossa história. É uma conjuntura que não se reproduz em todos os tempos, né? Então, o bolsonarismo emerge daí, e esse bolsonarismo, ele, do meu ponto de vista, pode e deve ser caracterizado como fascismo, né? Por que que eu insisto que o bolsonarismo é um movimento fascista?
Primeiro que o processo de fascistização não é um processo que acontece do dia para a noite. Vocês vejam, Mussolini chegou ao poder na Itália em outubro de 1921, mas a fascistização da Itália foi um processo muito, muito lento. Bom, lento em termos políticos, em termos de história política, onde tudo acontece da noite para o dia, Mas eu estou dizendo que Mussolini chega à Itália em 22 e 24 são realizadas eleições e Gramsci, por exemplo, foi eleito deputado do Partido Comunista, ou seja, o Partido Comunista era um partido legal, teve candidaturas, elegeu deputados, E esse processo de fascistização da Itália, ele se intensifica depois da crise provocada pelo assassinato do deputado socialista Giacomo Matteotti. No final de 1924, Giacomo Matteotti é assassinado e esse assassinato foi levado a cabo pelos fascistas e se abre uma crise, e essa crise faz com que os antifascistas, os comunistas fiquem isolados e Mussolini termine desencadeando uma ofensiva contra os partidos adversários e encarcerando diversas lideranças e deputados, inclusive Antônio Gramsci, que vai preso em 1926. Então, o processo de fascistização não é um processo que acontece da noite para o dia, como acontece nas ditaduras, nos golpes militares, nos pronunciamentos, como foi o caso do golpe no Brasil e golpes outros na América Latina, onde você dorme num regime, ainda que sob uma crise profunda, e acorda com tanques na rua. Não aconteceu isso no Brasil. Mas todos nós que estamos no interior da universidade e que, de alguma maneira, Débora, enfrentamos o fascismo, nós percebemos que o fascismo passou a ser uma ameaça, ou seja, que esse processo de alcance que estava pegando alguns de nós, podia se intensificar na eventualidade de Bolsonaro conseguir um segundo mandato. Então, esse processo que eu digo de fascistização, ele estava em curso, e, claro, não é um processo em via única, em mão única, em caminho único. É um processo com idas e vindas. O bolsonarismo tentou criar um partido para si, o Aliança para o Brasil, e fracassou nesse projeto. Entretanto, o bolsonarismo conseguiu atrair massas cada vez mais imbuídas de um espírito infrator, de um espírito subversivo, nem gosto de chamar essa palavra, que é uma palavra que cabe mais à esquerda, mas é um espírito disruptivo, e essas massas desencadearam aquilo que nós vimos no dia 8 de janeiro deste ano, de 2023, como uma ameaça que nós não tínhamos visto na história brasileira. Nós não estamos falando de um golpe militar, e se quiserem também eu posso aprofundar isso, os militares começaram a dizer, não, se nós quiséssemos dar um golpe, nós teríamos dado. Eu não sei se eles conseguiriam dar o golpe, se conseguiriam se manter, mas, assim, impressionante a arrogância deles, Mas, assim, nós estamos falando de coisas distintas, O golpe que estava em curso não é um golpe exatamente militar, do comum da América Latina, um golpe baseado na doutrina de segurança nacional, mas um golpe do tipo fascista, em que massas, às vezes, com direções muito pouco identificadas, como foi no 8 de janeiro, elas irrompem na cena e violentamente atacam as instituições e atacam pessoas também. Neste caso, atacaram instituições, mas alguns dias antes tinha atacado a sede da Polícia Federal, e não custariam muito em atacar pessoas, atacar LGBTs nas ruas, atacar negros e negras, atacar mulheres, atacar esquerdistas, onde eles localizassem esses esquerdistas. Imagine se essas pessoas tomam o poder de fato, o que seria do Brasil? Então, alguém dizer, no Brasil não tem nada de fascismo, isso é uma bobagem. Bom, eu estou para ver o julgamento da história para saber se eu estou certo ou se essas outras pessoas estão certas. Do meu ponto de vista, eu acho que o risco de fascistização era um risco muito intenso e isso estava muito demarcado pelo que foram esses processos. Então, eu concluo dizendo que o fascismo de Bolsonaro, eu vou falar rapidamente do livro, que teve presente no governo Bolsonaro, isso foi uma ameaça, a gente vai precisar de tempo ainda para entender, mas antes que a gente seja capaz de entender o fenômeno em sua inteireza, eu temo que seja necessário a gente enfrentar o fascismo como a gente deve enfrentar.
E eu quero concluir minha fala, né, essa parte só antes de falar do livro, dizendo que estudar o fascismo não deve ser, da nossa parte, uma necessidade para a gente alcançar o mestrado, doutorado, publicar em revistas bem qualificadas, ainda que isso seja legítimo, que a gente possa fazer isso, não há nenhum problema da gente, nas nossas carreiras, nos nossos projetos, ter isso como meta. A questão é que não é suficiente para uma sociedade como um todo e para pessoas como essas que estão nessa sala, que são pessoas potencialmente vítimas do fascismo, achar que só estudar o fascismo é o suficiente. Nós temos que estudar, entender e combater o fascismo para derrotar o fascismo onde quer que ele se organize, onde quer que ele passe a constituir uma ameaça. Se nós vencemos algumas batalhas até aqui, não significa que nós vamos vencer todas as batalhas daqui por diante, né? E nós, se formos fazer uma análise muito crítica do que está instituído aí neste último governo, que ajudemos a eleger, eu ajudei a eleger, acho que todos aqui nessa sala, espero que todos tenham ajudado a eleger e tenham, como eu, ficado muito felizes e emocionados e aliviados de termos derrotado eleitoralmente Bolsonaro. A gente tem que ter atenção para o fato de que a gente não vai conseguir mais vitórias se a gente continuar fazendo essa luta das nossas casas, das nossas redes sociais, né, dos nossos lugares confortáveis que a gente, né, está ocupando agora. A gente precisa ir para as ruas, né? Obviamente que eu estou dizendo que cada um individualmente deve ir para as ruas. A gente deve pressionar os nossos movimentos, os nossos sindicatos, as nossas centrais, os nossos partidos, para que eles assumam a responsabilidade de convocar as pessoas, de convocar suas bases para se fazerem presentes e ocupar as ruas. A gente tem que expulsar os fascistas das ruas, primeiro pela nossa quantidade. Nós somos muito maiores do que eles, nós somos muito mais gente do que eles, né? Eles só passaram por ser maiores na medida em que ocuparam as ruas quando nós recuamos. Se nós voltamos a ocupar as ruas, eles têm que temer as nossas bandeiras, as nossas camisas, as nossas pautas, a nossa visibilidade, a nossa beleza, né? A nossa presença. Eles têm que temer isso, né? Depois nós temos que ocupar as ruas e todos os espaços com a nossa inteligência. A gente não pode achar que a gente vai derrotar o fascismo apenas encarcerando os fascistas. E isso é absolutamente necessário. Nós precisamos prender os fascistas sem anistia, a começar pelo agitador fascista que ocupou o Palácio do Planalto. Bolsonaro precisa ser preso, né, o quanto antes, obviamente, cumprindo os ritos todos para que ele tenha o direito de defesa, mas não há circunstância de admitir que deva ter anistia ou alguém que pense que ele vai sair maior da prisão. Nós não estamos falando de uma figura de estatura, e também posso discutir isso se quiserem, mas Bolsonaro precisa ser preso porque ele cometeu crimes, e esses crimes precisam ser levados às barras das investigações e dos tribunais, para que os tribunais façam isso. Mas isso não é o suficiente, é preciso que a gente eduque as novas gerações para que elas não se encantem pelo fascismo, né? E essa é uma tarefa de médio prazo. A gente precisa colocar na cadeia os que cometeram crimes no passado recente e precisa ter memória sobre os crimes que foram cometidos na política brasileira em passados mais remotos, né? Seja no tempo da ditadura militar, né? A lei 6.683, a lei da anistia, foi uma lei muito ruim para a memória do Brasil. A gente precisa punir isso aí, né? E o governo brasileiro precisa reinstituir a Comissão de Mortos e Desaparecidos para desencadear um processo de discussão novamente sobre Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Verdade, que seja também uma Comissão da Justiça. E a gente precisa educar as novas gerações também para recuperar a memória do que foi o passado da escravidão, das pessoas que foram arrancadas da sua terra, despejadas no Brasil e que pagam um preço alto por esse estado de coisas. Então, essas tarefas são as tarefas essenciais, as tarefas principais que eu penso que são indispensáveis para a gente entender o fascismo, mas saber que apenas entender não é suficiente, é preciso combater e esmagar o fascismo. Então, eu encerro dizendo isso, né, e falo aqui, né, rapidamente do livro. O livro, como Débora falou, é uma reunião de artigos, né, no calor dos acontecimentos, artigos publicados em diversos veículos e na minha coluna no Jornal à Tarde de Salvador, a coluna em que o avô de Débora, Ariston Andrade, também escreveu. O Jornal à Tarde é um jornal de 1912, é o jornal mais importante da Bahia, um jornal talvez o mais importante do Nordeste, já foi, não sei se ainda é o mais importante do Nordeste. Eu tenho uma coluna quinzenal lá no Jornal à Tarde, e são artigos curtos, esses do Jornal à Tarde, mas tem artigos maiores, do Le Monde Diplomatique, né?
são artigos sobre Marighella, o ataque que os fascistas fizeram a Marighella, artigos sobre a questão da cloroquina, tubaína, aquela discussão sobre se tubaína é ou não um termo da ditadura, né? Outros artigos aí de outros veículos, né, que eu utilizo aqui, que são um pouquinho mais de fôlego e que me ajudam na reflexão como historiador, né? E esse livro aqui que foi lançado em segunda edição, que é eu acho que um livro muito oportuno, né, o seu relançamento em função do fato de que aqui nós vemos como os comunistas tiraram suas linhas, né, de ocupar as ruas, de adentrar dos movimentos de massa e passar a ser uma força política importantíssima para combater o fascismo entre 43, 44, 45. Eu acho que quando eu fiz a revisão desse livro para essa nova edição, eu fiquei muito feliz em saber que ele se mantinha atual e muito orgulhoso em ter aqui o prefácio, né, de Marli Gomes Viana, que disse que esse é um dos melhores livros já escritos no Brasil, um dos melhores livros já escritos sobre o PCB, né? Os livros escritos sobre o PCB são os livros escritos quase todos no Brasil por brasileiros. Então, dito isso, gente, eu quero aqui escutar vocês, agradeço a Débora imensamente, a paciência de vocês que ficaram aqui, que escutaram, espero que estejam aí, né, estejam me escutando e que tragam o debate aqui, as divergências, para a gente refletir direitinho. Obrigado. Obrigada, professor Zacarias. Realmente eu recomendo o livro Impasses da Estratégia, que é um dos melhores livros mesmo que eu já li sobre o PCB, muito bem escrito, muito denso. E sobre o seu novo livro, eu procurei para comprar, mas é um pouco difícil de encontrar, né? Só na editora. Isso, Débora. A editora optou por não colocar na Amazon, que seria a plataforma mais adequada. O editor depois me disse que ele se arrependeu de não colocar na Amazon, porque o livro teve uma tiragem boa e já vendeu quase tudo. Eu acho que ele ainda tem. A editora Quarteto, quartetoeditora.com.br, ele tem, acho que está R$ 49,00, frete grátis para todo o Brasil. Se vocês quiserem, vocês vão lá, encomendam lá, e o José Carlos Santana, que é o editor, ele vai mandar para vocês, né? Bom, a Amazon, né, pegou tudo aí, né? E ele optou por não botar, né? E eu também não fiz pressão. E ele disse que depois se arrependeu, enfim. Mas pelo menos se tivesse na estante virtual seria fácil, mais fácil. Pois é. Na estante virtual. Mas eu acho que é possível, né? Conseguir através da editora. Sim. Eu vou passar para. Primeiro, que eu tenho uma pergunta, e aí eu sempre faço isso de praxe, faço a primeira pergunta, aí eu passo para os demais. Enquanto isso, dá tempo dos meninos elaborarem perguntas para você aqui. Ou comentários, elogios, eles sempre fazem, mas vão fazer com certeza. Mas eu já falei que eu quero perguntas. Eu estava pensando, né, na questão do fascismo no Brasil. Você explicou muito bem, né, a conceituação, e você diz assim que ele era marginal, inclusive nos estudos históricos, né? E eu concordo com você, nos anos 90, 2000, né, eu tenho amigas que estudavam e era alguma coisa assim bem, bem setorizada, né, dos GTs que estudava direita, e a gente nunca pensou que isso ia, de alguma maneira, retornar, se tornar central. Mas no Brasil o fascismo era marginal como fenômeno também, né? Tanto que eu me lembro daqueles velhinhos integralistas que iam no Rio de Janeiro, lá para a Cinelândia, se reuniam, daquele grupo Brasil, que eu me esqueci, um grupo que era bem nacionalista, eram uns velhinhos vestidos de verde, eles se reuniam ali, dava uma roda. Eles faziam uma rodinha ali na Cinelândia. Era muito pequeno o grupo, né? E eles colavam cartazes assim: Halloween é o cacete. Eles faziam isso. E assim, tinham grupos também que pediam volta da ditadura, mas eram grupos assim de 10, você contava. E de repente isso se alastrou, né? Foi tomando uma proporção, e aí não é mais, né, residual. A gente teve
mais de não, quase 50% do eleitorado que, de alguma maneira, se reconheceu no Bolsonaro na sua plataforma. É claro que a plataforma dele, a gente sabe que ela é multifacetada, né? Ela é como as propagandas das redes sociais, elas são direcionadas para grupos específicos, né? Nem todos os grupos fazem uma leitura do Bolsonaro e da sua plataforma da mesma maneira, né? Mas de repente ela não é mais residual, ele não é mais residual, né? Essa forma de pensar. Aí eu queria perguntar se é uma questão, a violência sempre esteve na sociedade brasileira de várias formas, né? Inclusive dentro do Estado brasileiro. É uma questão de intensidade da violência, o fascismo, ser gestado na sociedade, ou é uma forma específica de organização social? Quer dizer, é uma questão de intensidade, porque o Estado neoliberal, se a gente toma, por exemplo, o Fernando Henrique, os governos tucanos, fielistas na época, eles também tinham expoentes, Cailá, né, mais ou menos autoritários. Caiado sempre foi da política, né? Ele sempre teve essa plataforma ruralista, que era para matar sem terra, né, expulsar, mas isso não era dito com todas as letras, né? Isso não era tão claro e tão talhado na estrutura do Estado, em todos os níveis, né, da federação, do município ao governo federal. Você acha que é uma questão da forma específica de organização que se fasticizou, ou a intensidade, entende? Entende o que eu estou querendo colocar? Ou foi uma questão de intensidade da violência? A violência, né, ela vai se avolumando, vai se tornando mais permissiva. Bom, essa é a minha pergunta. Eu vou colhendo aqui, enquanto você responde, eu vou colhendo aqui no chat outras perguntas. Você quer que eu responda agora, enquanto as perguntas vão chegando, ou espero outras agora? É porque eu acho que só tem elogios aqui. Estou esperando alguém fazer uma pergunta mais pergunta mesmo. Pode fazer também pergunta divergindo, viu? Questões divergindo, não são perguntas, podem divergir. Eu vou então falar o que você diz aí, Débora, né? Comentar aqui, e esperando os demais falarem aqui. Você traz questões muito importantes, né? Essa coisa da... Você faz uma imagem que faz a gente rir, né? Um grupo de velhinhos reunidos, né? E com suas faixas, seus cartazes, como acho que é Gregório do Viana, né? Sei lá, esses podcasts eu gosto muito do Medo e Delírio em Brasília, né? Os canalhas envelhecem também, né? Os fascistas também envelhecem. E assim, eles são só engraçados quando parecem inofensivos, né? E é isso, eles voltaram a aparecer mais engraçados. Eles não são engraçados, né? Eles não devem despertar de nós nenhum tipo de empatia, velhinhos reunidos, não, são fascistas velhos, né? Então, se você não vai chegar lá da forma como os antifascistas recomendam na maior parte do tempo, né? Um grupo de fascistas reunidos, né? Assim, inspirados na Revoada das Galinhas Verdes, né? Da Batalha da Praça da Sé, né? Não vai chegar de voadora, vou dizer aqui, né? Você se afasta, vai para longe, né? Exige, dependendo do que eles estejam defendendo ali, exige que autoridades, né, policiais, né, uma parte delas também fascistizadas, mas intervenham, né? Esses caras são perigosos, não é porque são velhos que são menos perigosos. E esses grupos pequenos se agigantaram, né? E ameaçaram nos engolir a todos. Quem de nós não sentiu algum medo em algum momento desse período todo? Quem de nós não teve um familiar que disse: não sai de camisa vermelha, numa situação mais inocente possível?
Eu não estou falando que é recomendável que a gente vá para uma manifestação de gente vestida com a camisa da CBF Nike de camisa vermelha. Não é recomendável que faça isso, gente. Não está aqui em causa a nossa força, a nossa disposição, nosso espírito de combate. Não é isso que nós estamos falando. Né? Não brinquem com isso. Isso é coisa muito séria. Né? Mas, assim, eu estou dizendo de sair com uma inocente camisa vermelha, né, para ir votar. Né? Hoje eu uso os símbolos com muito mais cuidado. Né? E, sim, gente, eu tenho 55 anos de idade. Eu tenho 30 anos que eu sou professor universitário. Nunca na minha vida pensei nas medir palavras para dar minhas aulas. Hoje, não é que eu meça 100% das palavras que eu digo, porque eu tento dar aulas com toda a liberdade que a lei me confere. Eu estou baseado na lei, tenho direito, não faço isso para confrontar a lei, estou por dentro da lei. Mas, assim, eu sei que há muito mais riscos do que antes. Então, essas questões, elas são uma demonstração, Débora, de que o fascismo está na espreita, é uma ameaça verdadeira. Não é uma ideia conspiracionista que está pegando a nós todos. Isso é um perigo real. Né? Você fala da violência. Sim, a sociedade brasileira é uma sociedade muito violenta. Mas você está perguntando se o fascismo é a intensificação dessa violência. Eu diria que o fascismo é a intensificação dessa violência e a transposição dessa violência do cotidiano para o ambiente da política. No ambiente da política, a nossa violência, a violência que nós identificamos e compreendemos que existe na sociedade brasileira, é uma violência pontual, verbal, eventualmente que descamba para as ruas, né, que descamba para as vias de fato. Né? Nós somos uma sociedade que teve diversos golpes, isso não há dúvidas. Mas, assim, hoje a política é um ambiente muito violento. E essa intensificação da violência na política, ela transborda também para a violência no cotidiano. A violência do nosso cotidiano é fruto da nossa última ditadura, porque nós temos uma polícia muito violenta. Eu estou no estado do Brasil, que é a Bahia, que tem a cidade mais violenta do Brasil, né, que tem uma letalidade de 88 pessoas por 100 mil habitantes, que é no sudoeste da Bahia, uma cidade com 70 mil habitantes, 80 mil habitantes, 70 mil habitantes. Né? E Salvador é a segunda capital mais violenta do Brasil. E nós temos sucessivos governos do PT que não resolveram o problema e que verbalizaram da pior forma o modo de se combater a violência. Foi o ex-governador Rui Costa, ministro da Casa Civil de Lula, dizendo que a polícia não pode vacilar diante de pessoas que pareçam uma ameaça, tem que agir como um artilheiro na frente do gol. O Rui Costa nunca disse o contrário disso. E ele falou isso no contexto de uma chacina a um bairro aqui em Salvador, em que 13 pessoas, nenhuma delas envolvida com tráfico, foram mortas. 13 pessoas negras. Né? Então, essa violência que nós temos no cotidiano é também fruto da violência política. Então, há a intensificação da violência, ela transborda a esfera do cotidiano para a política e ela retorna também para o cotidiano. Porque, claro, as vítimas principais vão ser os mesmos de sempre. E nós, né, que não somos as vítimas mais comuns da violência cotidiana, as pessoas brancas, né, que moram em bairros de classe média e que transitam pela cidade nos seus automóveis, ou agora pegando Uber, né? Então, acho que isso é um sintoma também de fascismo. Pronto, tem questões aqui, né? João vai colocar, e o Gabriel também fez uma pergunta aqui. João, pode falar. Bom, primeiramente, boa tarde, professor. Parabenizo pela apresentação, foi extremamente clara, extrativa. Professor, primeiramente, eu queria fazer um comentário. O senhor disse que fascistas e canalhas envelhecem. De fato, se a gente pensar, por exemplo, nos generais do Bolsonaro, Pazuello, o senhor Mourão, o senhor Heleno, a gente vê que isso é algo bem claro. Né? E a gente vê que, de fato, os canalhas envelhecem muito bem na política. Mas o comentário, a pergunta que eu queria fazer é que você trouxe para nós, apresentou para nós o fascismo e como ele foi entendido, como ele foi interpretado ao longo do tempo, e mostrou que o fascismo não é um fenômeno instante, não é algo que está dado no passado e que lá está de forma sem qualquer tipo de mutação, transformação ou atualizações
em sua agenda. E quando a gente pensa em agenda e fascismo, a gente pode observar, por exemplo, que o bolsonarismo e a sua relação com o fascismo, a gente vê que tinha uma agenda global, a gente vê que tinha uma agenda internacional. A gente vê que, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele tinha contato com o Steve Bannon. Steve Bannon recebia o Olavo de Carvalho em sua casa, trocava mensagem, trocava as orientações sobre como o Bolsonaro deveria proceder e como o Donald Trump deveria proceder também. Você pode comentar um pouquinho sobre essa agenda global, ou pelo menos uma agenda internacional que nós observamos do fascismo em 2018, em 2019? Débora, quer colocar outras perguntas? Quer colocar outras? O Gabriel, aliás, não era uma pergunta, ele estava fazendo um comentário sobre o que você estava falando. Aí ele escreveu assim: existe também o fenômeno potencializado nos últimos anos e décadas das milícias, assim como a indiferença por muitas pessoas sobre a discussão. Era uma observação do Gabriel. Perfeito, Gabriel. Estou até com o livro de Bruno Paz Manso aqui do lado, né? República das Milícias. Eu acho que sim, o Gabriel está correto. As milícias no Brasil são um fenômeno anterior à denominação do bolsonarismo, e estão ligadas ao bolsonarismo, né? As milícias, elas existem desde o início do século XXI, especialmente no Rio de Janeiro, aí no estado de vocês, mas estão em toda parte hoje. Né? E essas milícias, elas potencialmente podem se politizar, né? Uma parte delas já está ocupando o Estado, já tem políticos, tem representações. É lamentável que seja assim, é difícil, né, lidar com. Eu lembro de uma frase de Freixo que ele dizia isso, né? Não é que as milícias estão ocupando uma parte do Estado, elas são o Estado. Elas estão incrustadas aí. Como é que você vai fazer uma política de combate às milícias se elas têm representantes parlamentares? Então, não são só os lobbies dos grandes empresários que no Congresso atuam, são lobbies milicianos. Né? E em alguns estados, especialmente, isso é mais grave ainda. Né? E o João traz uma questão muito importante aqui, a agenda internacional do fascismo. O fascismo é um fenômeno global, como foi nos anos 20 e 30. Apesar da sua verve nacionalista, o fascismo se comunicava internacionalmente. Se não tinha constituído internacionais fascistas, eles constituíam alianças e acordos e conversas, e trocavam e mandavam prisioneiros. A pauta internacional do fascismo dos anos 20 e 30 ela foi essencial para o fascismo ser bem sucedido, e ela se repete agora. Ela se repete agora com uma articulação muito mais eficiente, no sentido de que essa internacionalização que João diz é uma internalização com pesado financiamento, né, de grupamentos nesse estágio de desenvolvimento do capitalismo, né, que alguns chamam de capitalismo tardio, muito mais com muito mais descaramento, com muito menos disfarces. Os grupos empresariais que financiam movimentos protofascistas no Brasil fazem sabendo da violência que esses movimentos incorporam. Óbvio que esses movimentos não vão se assumir como fascistas. É óbvio que o MBL não vai dizer que é um movimento fascista. Mas quem é que financia o MBL? Quem financia o movimento Vem para a Rua? Né? Esses movimentos de cunho ideológico, como Escola Sem Partido, quem financia? Então, há uma articulação internacional que passa por algumas figuras que são muito expressivas, né, implicadas na justiça dos seus países, como é o caso de Steve Bannon, citado por João aqui. Né? Mas o russo, né, Dudin, né, que também fez debate com o Olavo de Carvalho. Quer dizer, nós temos uma movimentação de fascistas num plano internacional que alimenta teorias conspiratórias, que alimenta divergências que estão no âmbito aí de correntes fascistas nos próprios países, mas que têm um diálogo profundo, que fazem eventos internacionais, que têm financiamento de organismos e de capitalistas internacionais poderosos,
e que, por isso, são ameaças que nós temos que ter atenção, né? Não são ameaças localistas, né? Não são ameaças de grupinhos de velhinhos que têm movimentos isolados, né? São movimentos pesados no plano internacional que governam países, né? Que desencadeiam fake news de um país para outro. Né? O que sabemos hoje do que foi a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, com a utilização de prepostos na Rússia, é absurdo. O Brexit, né? Então, assim, é muito importante a gente estudar isso. Tem gente que já estuda isso, né? Mas é importante a gente entrar cada vez mais dentro desses movimentos para poder compreender exatamente de onde é que estão vindo os financiamentos, para a gente poder saber com quem é que a gente está lidando, para a gente não fazer isso no escuro, né? É aquela máxima americana, né? Siga o dinheiro que você vai cair na toca dos ladrões. Como é a máxima americana? Não tem uma máxima americana que basta você seguir o caminho do dinheiro. Siga o caminho do dinheiro. Ah, sim. Follow the money, exatamente. Uma outra pergunta da Maria Clara. Maria Clara, você quer perguntar ou eu pergunto para você? Você quer abrir o microfone, Maria Clara? Ela pediu para eu perguntar por ela. A Maria Clara diz assim: professor, a extrema-direita atualmente tem utilizado, no geral, as mesmas práticas em diferentes países para chegar e se manter no poder, como se utilizassem uma espécie de cartilha. Queria saber se na sua opinião, o combate ao fascismo pode também ser universal dessa forma, ou se, apesar da generalização das práticas da extrema-direita, cada realidade, cada país, exigem um combate singular. Ótima pergunta também, né? Eu agrego a isso só uma observação, assim, eles também confeccionam, né, simbologias e toda uma estética que é muito parecida, né, que às vezes é importada, claramente. Até essa questão de dizer que o nazismo é de esquerda, eu descobri que já se falava nos Estados Unidos. Isso vem dos Estados Unidos também, né? Isso. Posso passar para você. Isso. Eu vou aproveitar que você falou isso aqui, Débora, a pergunta de Maria Clara é ótima, e assim, semana que vem é a Semana da República, né, 15 de novembro, e ontem eu recebi um post, botei no meu Instagram, no meu Facebook, não sei se você viu, não sei se alguém acompanha aqui, e um cartaz, um card, de uma palestra que vai ser proferida por Ernesto Araújo, né, que eu nem lembrava que estava vivo, infelizmente descobri que está. Ernesto Araújo, que vai fazer uma palestra no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que chama Geográfico e Histórico, não IHGB. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que é dirigido por figuras ligadas ao bolsonarismo. Pasmem vocês. O Ernesto Araújo vai fazer uma palestra sobre a República Brasileira. E neste card tem um símbolo do governo da Bahia, que é um governo do PT, e da Secult e da Secretaria da Fazenda. Aí o que foi que eu fiz? Eu mandei para pessoas que eu sabia que tinham trânsito no governo, e essas pessoas entraram em contato com o secretário da Cultura, que lançou uma nota, e eu botei a nota, adicionei a nota ao meu post, dizendo que aquele evento não era patrocinado pelo governo da Bahia, que não tinha nada a ver e tal. E assim, o post que eu fiz repercutiu bastante, porque nós temos que fazer essa denúncia. Nós não podemos deixar essas pessoas ocuparem esse espaço, ainda mais uma figura abjeta como a figura do Ernesto Araújo, que foi o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Imagine se o Brasil tivesse numa situação internacional desse tipo, Débora, né, com a necessidade de fazer intervenções muito cuidadosas em relação ao massacre que está acontecendo em Israel, né, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, com um ministro como o Ernesto Araújo. Gente, eu não quero nem pensar nessa hipótese, é desesperador, né? Então, assim, é exatamente isso, Maria Clara, isso que a gente está falando aqui faz parte exatamente dessa questão. São as duas coisas, né? Primeiro, assim, o antifascismo, se é ligado a movimentos que são, em essência, internacionalistas, né, o movimento, a principal corrente antifascista em qualquer tempo é a corrente proletária.
As principais e primeiras vítimas do fascista são organizações do proletariado, as organizações do movimento operário, os partidos, os sindicatos, os militantes. E essas organizações são, por essência, organizações com ramificações internacionais, internacionalistas no sentido atribuído desde Marx, né, passando por todos os marxistas, né? Então, assim, não há como você combater a extrema-direita pensando apenas a realidade local. Entretanto, em cada país o fenômeno adquire uma coloração importante, exige determinados tipos de combate, né? O bolsonarismo, embora tenha essa articulação internacional, especialmente com o filho de Bolsonaro, que estava agora na Argentina, né, prestando felizmente para nós, um desserviço a Javier Milei, que é o cara mais internacional. Apesar disso, o bolsonarismo tem uma coloração local. Tem questões que dizem respeito muito à nossa história, né? A pauta deles em relação ao golpe militar, a pauta deles em relação à escravidão, as políticas que foram desenvolvidas nos últimos governos petistas, são pautas que eles encampam e que nós temos que enfrentar com a nossa própria tradição, com a nossa própria consciência histórica nacional, né? Entretanto, enfrentar o bolsonarismo e derrotar o bolsonarismo aqui vai exigir que a gente tenha essa articulação internacional, porque isso, o Bolsonaro sendo preso e desaparecendo da cena política, não quer dizer que esse movimento não sobreviva, porque as ramificações internacionais passam por redes, né, não só redes de financiamento, mas redes que são redes de comunicação. Né? Quer dizer, o Débora estava falando aqui no início, né? Eu não sei se foi antes ou no início, dizendo assim, não, eu estou lá no Twitter porque eu faço articulação internacional, eu vejo o que você está falando, né? O mundo está muito mais globalizado, inclusive a nossa possibilidade de comunicar, de criar resistência, de constituir redes. Então, a nossa resistência aqui ao fascismo é uma resistência que tem que ser cada vez mais internacionalizada, com as práticas que nós temos que aprender com a história do movimento operário, né? Sim, o movimento operário, porque é ele que aprendeu a combater o fascismo da maneira mais consistente, coerente e competente, e porque o movimento operário é aquele potencial e primeira vítima do fascismo em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Né? Então, acho que a sua pergunta é muito oportuna e a gente tem que pensar nas duas frentes, a internacional e a nacional, as duas separadas e articuladas uma com a outra. Eu acho, eu só queria chamar a atenção para uma coisa que você falou no final da sua fala, que é fundamental, né? E que muitas vezes a grande mídia, ou mesmo alguns historiadores, não é mais daquela safra que a gente já conversou aqui, né? Esquece, né, na caracterização do fascismo, que é essencialmente uma resposta à Revolução Russa e uma luta, assim, uma reação da classe burguesa contra o avanço da luta da classe trabalhadora, né? Dos avanços da classe trabalhadora. Então, é a luta de classes, no fundo, né? E o primeiro alvo são os trabalhadores, né? Você tem, claro, grupos étnicos que são visados, você tem, né? Mas segmentos sociais, mas basicamente uma resposta às conquistas e avanços da classe trabalhadora. E isso, muitas vezes, intelectuais que analisam o fenômeno, e o nazismo e o fascismo, a própria Hannah Arendt, né, ela assim, acho que nem secundariza, nem menciona, né? Você concorda? Sim, concordo, mas assim, só dizer que quando o fascismo volta suas baterias para atacar os trabalhadores, ele volta porque sabe que a organização principal é dos trabalhadores, é a organização do mundo da produção. Ainda que o ódio e o ressentimento repercuta numa violência e práticas muito violentas contra setores específicos, os negros e negras, as mulheres, os LGBTs, que também estão organizados para combater, né? O fascismo, em sendo um movimento que pretende tomar o Estado de assalto e dirigir a produção, né? E resolver os problemas da produção e da troca, ele volta a sua atenção principal para desorganizar os trabalhadores, para atacar os trabalhadores, para acabar com a liderança dos trabalhadores, porque sabe que ali é onde pode haver a maior resistência a eles.
Eu acho que isso é... Vejam, gente, a gente, quando o bolsonarismo emergiu e a gente estava entre o primeiro e o segundo turno da eleição em 2018, as mulheres do Brasil constituíram um movimento importantíssimo, que foi o movimento O Ele Não. Né? Aquilo foi gigante, gente. E eu lamento que tenha setores da esquerda que dizem que aquilo foi um tiro no pé. Isso é uma bobagem. É uma bobagem dizer que o movimento daquela dimensão foi um tiro no pé, porque no final das contas que Bolsonaro cresceu mais. Eu quero que alguém me prove que Bolsonaro cresceu por causa do Ele Não. Óbvio que não. E eu quero que alguém me prove que nós trocamos em junho de 2013 os 20 centavos pela Petrobras. Não trocamos, nós fomos para as ruas em junho de 2013 para conquistar coisas e não para perder. Agora, se toda vez que a gente for para a rua a gente achar que a gente vai perder, por que a gente vai para a rua? Né, Débora, o que você está dizendo é exatamente isso. Os nossos colegas historiadores que costumam dizer, alguns textualmente, né, outros lá nas entrelinhas, costumam dizer assim, porque em 64 ninguém era inocente, né? É o revisionismo, né, que a gente apoia. Ninguém era inocente, a esquerda e a direita queria dar um golpe. Né? Eles passaram o tempo inteiro dizendo isso. Então, está dizendo que se a gente for para a rua para derrubar Bolsonaro, para impedir o fascismo, a gente quer dar um golpe, a gente é totalitário, né? Está dizendo que se a gente for para a rua e quebrar a cara e vier um golpe, a culpa é nossa? É porque quem diz isso lá é exatamente essa leitura que a gente pode fazer. Então a gente não luta mais, acabou, não tem mais rua, gente. A gente espera que o governo faça tudo, resolva os nossos problemas e derrote Bolsonaro, encarcere ele e acabe com os nossos problemas. A gente não vai acontecer isso. As pessoas vão continuar lutando. Né? Os trabalhadores vão continuar se organizando, vão continuar lutando, as pessoas negras vão continuar lutando para sobreviver. As mulheres vão continuar lutando para superar o patriarcado, para acabar com o machismo. Que bom que o tema da redação do Enem foi esse. Né? Porque nós, que não somos mulheres, né, nós temos que aprender o que está em causa aí. Né? E saber que as pautas das mulheres não são pautas deslocadas e pautas gerais. São pautas que passam pela relação com o trabalho, que passam pela discriminação das mulheres mais oprimidas, que são as mulheres negras. Né? Que passam por uma situação de ultraviolência contra as pessoas LGBTs. Então, essas questões todas têm que estar articuladas. Né? E essas questões são articuladas apenas no âmbito formal dos nossos discursos, não estão articuladas na prática. E assim, eu acho que elas vão se articular num dado momento. Né? Eu acho que a gente não vai permanecer ausente das ruas, não vai permanecer... Né, isolados, fragmentados. Eu acho que um dia a gente vai se juntar novamente. Eu só espero que esse se juntar não seja por uma absoluta necessidade de não correr o risco de uma nova derrota, seja muito antes que a gente possa correr esse risco de nova derrota. Espero que a gente seja capaz de fazer isso o quanto antes. Concordo com tudo. Só eu sei que você já está cansado, professor, mas eu tenho uma última pergunta do Gabriel. Gabriel perguntou assim: seria o combate a nos desorganizar que eles passam a criar classificações genéricas sobre a gente, tipo, chamando a todos nós de comunistas ou dentro da cultura yoke? Meio que na lógica do pânico moral. A pergunta do Gabriel. Seria o combate a nos desorganizar? Quer dizer, eu acho que ele está dizendo assim, seria que a gente tem que combater a forma que eles habitualmente nos desorganizam, né? Passando a nos classificar de forma genérica, tipo comunistas, dizendo que nós fazemos parte da cultura yoke. Eu entendi que é isso, né, Gabriel? Quer falar, Gabriel? A gente tem que combater isso? A gente tem que combater esse tipo de desorganização? Estão conseguindo me escutar? Sim. Porque já faz alguns anos, mesmo antes da eleição de 2018, que pelo menos eu e algumas pessoas que eu conheço começaram a perceber que cada vez mais passaram a nos classificar a coisas que eles consideram ruins. Por exemplo, todo mundo passou a se tornar comunista, no caso, na lógica deles, que é algo repudiável, que deve ser combatido. E aí, mais recentemente, tudo
que é produzido na mídia e na cultura pop passou a ser considerado cultura woke, que é meio que uma vertente do esquerdismo mundial, e aí entram várias teorias da conspiração, e aí todo mundo que passa a pertencer a essa cultura woke, que seria estaria meio que dentro da lógica do marxismo cultural que eles pregam. Então, eles passam a nos classificar de várias coisas que, buscando, que eu até escrevi ali, meio que numa lógica do pânico moral, para meio que buscar adesão a esse discurso. Seria, então, essa forma de nos desorganizar, nos espalhar em diversas vertentes e grupos que são genéricos por serem parte de uma conspiração mundial da esquerda, mas, ao mesmo tempo, passam a ficar nos segregando, a aderir várias pessoas a diferentes grupos. Por exemplo, tem os comunistas, aí tem o pessoal da cultura woke. Fala o que é a cultura woke. Então, eu sei que os colonialistas estão fazendo isso, acusando todo mundo que está fazendo protesto agora pelo mundo de participar da cultura woke. A cultura woke é esse pânico moral de falar que todo mundo, que existe uma grande conspiração mundial esquerdista, inclusive com apoio de grandes conglomerados mundiais, que visa pautar todos os temas progressistas e diminuir a influência da direita mundial. É basicamente isso que é a cultura woke, é meio que um movimento mundial que pauta pautas progressistas. Então, por exemplo, se a gente vê protagonismo de mulheres em filmes, isso é cultura woke. Se a gente vê um protagonista negro em jogos ou filmes, isso é cultura woke. E eles usam isso para diminuir a defesa que a esquerda mundial faz das pautas progressistas. Eu queria saber se isso pode ser, quão fácil isso poderia ser combatido, e se isso também seria o que você estava falando anteriormente, de que eles buscam nos desorganizar, nos classificando genericamente em todos esses grupos. Boa questão, Gabriel. Eu entendi melhor depois que você falou, né? Veja, a única desorganização que nós podemos, a única desorganização nossa que nós podemos imputar aos nossos inimigos é quando eles nos derrotam. Quando eles nos derrotam, o peso da derrota implica, entre outras coisas, em desorganização. Né? Implica em desistência, em desbunde, né, como se dizia no passado, né, nos anos 60, em desistência, em incapacidade de perceber suas próprias forças. Quando a gente é derrotado, isso acontece. E isso aconteceu recentemente. Nós sofremos derrotas sucessivas e nós nos desorganizamos. E quando a gente desorganiza, a gente não consegue reconhecer os nossos. A gente se enfrenta, a gente diverge. Não é que a gente não faça isso em tempos que a gente também está na ofensiva. No comum, a gente até diverge mais quando está na ofensiva, né? Porque a tradição do movimento organizado na defensiva é se juntar. A tática da Frente Única foi proposta por Lenin e Trotsky em 1921, justamente num contexto em que a luta que eles percebiam saía da ofensiva para a defensiva. Então, era dizer, juntar todo mundo para se defender dessa ofensiva dos capitalistas. E essa ofensiva se agudizou, se intensificou, se incrementou com a ascensão do fascismo, ficou mais violenta. Né? Então, se juntar. Mas mesmo junto, na medida em que a gente está na defensiva, e essa defensiva é fruto de derrotas, a gente tende a se desorganizar, bater cabeça, tal, né? Então, a única desorganização que eu imputo ao adversário é essa, é quando a gente derrota. O resto é nossa. Agora, nós temos que saber que as nossas lutas, as nossas pautas, elas nunca foram únicas, nunca são pautas uníssonas, nunca são pautas comuns a todos que estão nas ruas.
nem na Revolução Russa, que foi a revolução mais bem-sucedida dos subalternizados, elas eram pautas únicas. Essas pautas elas foram unificadas quando uma organização, especificamente os bolcheviques, deram consequência àquele movimento que tinha muitas demandas, muitas pautas distintas. E esse movimento foi muito capaz de depois incorporar essas pautas aos seus projetos e discutir de maneira aberta. Eu acho que uma das coisas que nós aprendemos nos últimos anos em relação ao que foram os movimentos todos na Rússia e a própria Revolução Russa é que as mulheres foram protagonistas. E descobrimos isso não porque as mulheres tinham sido protagonistas em 1917 e deixaram de ser no período seguinte. Nós descobrimos isso porque as mulheres foram silenciadas pela literatura que se seguiu. E na medida em que a história se transforma, só de duas formas, né, gente? A história se transforma pela descoberta de novas fontes, de novos documentos que dizem coisas que às vezes a gente não imaginava que era o passado, não foi o caso da Revolução Russa. E a segunda forma que a história se transforma é quando a gente coloca questões diferentes ao passado. E se ninguém perguntou onde é que estavam as mulheres em 1917, há 30 anos atrás, agora as pessoas perguntam onde é que estavam as mulheres em 17, e agora nós sabemos que as mulheres estavam protagonizando. O livro de Wendy Goldman, né, A Mulher, o Estado e a Revolução, é fabuloso para dizer o que é que estava sendo debatido. Debatia-se creches públicas, debatia-se restaurantes públicos, para libertar a mulher do trabalho doméstico. Então, não são pautas que não se encontram em um determinado ponto. São pautas que podem não se encontrar se as nossas direções não forem capazes de perceber isso. Então, assim, eu fico muito estranho muito. Há um debate, por exemplo, no Brasil, eu tenho uma divergência sobre os meus companheiros de esquerda que acham que Lula não deve indicar uma mulher negra para o STF. Por que eu tenho divergência com isso? Porque é possível que não tenha uma mulher negra competente para ser do STF, gente. Porque as pessoas só acham que os problemas dos ministros do STF é quando passou um negro pelo STF, que foi Joaquim Barbosa, e quando passaram mulheres que cometeram erros, como todos os homens que estão lá cometeram erros. Então, eu acho que não é possível que não tenha uma... Então, assim, eu acho que é uma discussão honesta que a gente tem que fazer. Eu acho que tem dúvidas e questões que são legítimas, mas quando eu vejo gente dizendo assim, não... que eu escrevi um artigo para o jornal, um dos últimos, que eu dizia assim, que Lula tem a oportunidade de fazer história, que é indicar uma mulher negra para o STF. E alguém veio de lá e postou dizendo assim, que Lula também pensou que estava fazendo história quando ele já indicou Joaquim Barbosa. Então, por que ele não lembra de Dias Toffoli, de Luiz Fux, de Fachin, de Luiz Fachin, de Luiz Alberto Barroso? Quer dizer, todo mundo só imputa os homens negros e as mulheres negras, ou as mulheres... a responsabilidade pelos erros que se comem. Ninguém lembra que os homens brancos estão ali fazendo merda o tempo todo. Então, se as nossas direções, se nós que somos pessoas arejadas, não quero nem dizer pessoas de esquerda, eu sou de esquerda, mas eu não estou falando aqui para uma sala de aula, não estou falando para militantes. Se nós que somos pessoas arejadas não entendemos que há questões que transcendem o meu ser, então eu não sou uma pessoa LGBT, gente, eu não sou uma pessoa negra, mas há questões que transcendem aí. Há pessoas negras que estão morrendo nesse exato momento. Por que eu não vou ouvir que essas pessoas negras estão morrendo? Querem que as questões que dizem respeito à vida delas sejam incorporadas. Porque se elas não ouvirem de mim, como é que nós vamos incorporar? Vão ouvir da extrema-direita. É assim que a extrema-direita incorpora essas pautas. Não incorporando a pauta, o desejo, mas incorporando o ódio que as pessoas negras vão passar a ter dos governos constituídos que não lhe oferecendo respostas. Eu acho que tem muitas coisas, Gabriel, que estão acontecendo ao nosso redor e que os mais tradicionalistas, vamos dizer assim, da esquerda, na falta de um termo melhor, tem muita resistência de incorporar. É óbvio que o filme da Barbie não é um filme para transformar o mundo em razão da necessidade das pautas feministas. Mas se nós não soubermos ler o que é que o filme da Barbie importa, vamos achar que o que os bolsonaristas estão dizendo é a verdadeira Barbie é comunista. Eu que sou uma pessoa que discutiu sempre o comunismo de uma perspectiva muito distinta do que hoje é discutido, sou obrigado a abdicar da necessidade de discutir o tema como se deve, apenas pelo fato de que as pessoas não têm a mínima ideia do que seja comunismo. Não têm a mínima ideia do que seja comunismo. Então, eu vou para uma rádio, quando eu vou falar, 52% dos brasileiros
temem o risco do Brasil virar um país comunista. Aí eu falo sabendo qual é a manchete que vai acontecer, né? O Brasil não tem risco de virar um país comunista, né? De como o comunismo está na cabeça dessas pessoas que têm medo, né? Mas o Brasil tem todas as condições para virar um país comunista, né? Por quê? Porque as condições estão maduras. As forças da necessidade histórica já estavam maduras desde o fim da vida de Marx. E o capitalismo já desenvolveu tudo que podia desenvolver para a civilização. Agora só há de criar mais guerra, mais destruição. Mas o comunismo que as pessoas têm medo não é um comunismo real, é o comunismo da cabeça delas. Eu tenho como discutir com essas pessoas, eu tenho que começar dizendo, gente, tenha calma. O Brasil não vai virar um país comunista. Não dessa forma. Entende? E aí isso diz respeito também a outras questões. Como é que a gente não vai discutir o aborto, gente? Porque, não vamos discutir o aborto, porque isso vai... Não, o Congresso é conceito. Porra, gente, a Argentina, a Rússia, gente, a Rússia em 1917, vocês acham que a Rússia era um país do quê? Era um país comunista, quando já pronto para discutir essas questões. Essas questões estavam colocadas lá. O aborto foi descriminalizado na Rússia em 1917. A homossexualidade foi descriminalizada na Rússia. O amor de pessoas do mesmo foi descriminalizado. Por que a gente acha que o Brasil, em 2023, não é capaz de discutir isso? Porque, os conservadores... Vamos deixar Damares de pautar esse tema? Né? Damares e os que estabelecem o pânico moral, como o Gabriel aponta aí, não vamos. Nós temos que nos apropriar disso. Né? Sabendo que passos nós podemos dar, não colocando o carro adiante dos bois, tendo cuidado para não cometer erros e não ser derrotado. Eu acho que o exemplo do Chile é um exemplo que deve ser pedagógico para a gente. Né? A vitória de Gabriel Boric no Chile não significou que os chilenos estavam prontos para logo em seguida aprovarem uma Constituição muito avançada. Era preciso fazer essa discussão da Constituição. Eu duvido que a gente discutindo com as mulheres, com qualquer pessoa, né, de minimamente inteligente sobre o que significa o aborto, que elas não vão ser capazes de entender e apoiar uma política pública que seja voltada para atender mulheres que morrem porque fazem aborto clandestino. Eu duvido. Né? Agora, se a gente bota a coisa lá naquele plano superficial, quem é a favor do aborto, gente? Eu não sou a favor do aborto. Eu tenho 2 filhos de 14 anos de idade, 2 crianças com deficiência. Eu sou a favor do aborto? Não, eu sou a favor de políticas públicas que pautem o aborto para as mulheres, né, e que querem fazer o aborto em condições, né, tais. Né? Mas assim, não é uma questão pessoal. Não estou perguntando se você vai fazer aborto. Né? Agora, como é que a gente pauta isso? Se a gente não fizer essa discussão, não fizer o caminho para fazer bem feita essa discussão, a extrema-direita vai capturar essas coisas. Vai capturar todo o discurso de democracia, de comunismo, né, do que você está falando aí, da cultura woke. Talvez, né, Zacarias, fazer um estudo de como as pessoas interpretam determinados temas, né? Para depois formular uma forma, uma estratégia de veicular, porque como está se fazendo anarquicamente, isso é apropriado e realmente invertido e vira-se volta contra nós, né? Eu estava dizendo que sim, você está certíssima, né? E eu acho que há muitos estudos que estão sendo feitos, é preciso que se faça mais estudos, é preciso a gente pautar, a gente discutir, a gente ter coragem, né? É preciso que a gente sair desse lugar do recuo, do medo. Não pode discutir isso, não pode tocar nisso, não pode falar isso, não pode ir para a rua, não pode fazer movimento de mulheres, não pode... Né? Eu acho que, claro, óbvio que tem exageros aí. Eu acho que recentemente teve esse episódio aí do Ministério da Saúde, uma performance e tal. Não pode, esse pessoal não precisa ser crucificado porque cometeu um erro. A ministra veio a público pedir desculpa. Tal. Não é a coisa mais importante que aconteceu, nem a ministra precisa se ajoelhar no meio e pedir perdão a Deus. Não precisa. É muito pequeno, né, para se... pequeno. Aí, às vezes, não, aí a pauta identitária, aí os LGBT vão pôr tudo a perder, porque a questão econômica é mais importante. Não, gente, não é assim. Não é assim. Tá? Eu acho que foi um erro. Acho que, né, às vezes a gente exagera. Mas é isso.
Tá na rua, botar o bloco na rua, tá na chuva para se molhar. Às vezes acontece isso aí. E a gente não pode transformar isso num erro que seja impossível de corrigir. Tanto que todo mundo já esqueceu aquele negócio lá. Não quer dizer que amanhã os caras não vão pegar, porque fazem isso de qualquer coisa. Se a gente entregar tudo para eles, eles vão pegar e vão fazer uma mentira. Né? Claro que eles vão pegar aquele negócio lá e vão botar na próxima eleição. Olha o que o PT quer fazer, olha o que a esquerda quer fazer, transformar o ministério não em performance. Claro que eles vão fazer qualquer imagem que eles peguem, né, de performance. Né? Nós sabemos, o Gabriel falou certo, o pânico moral tem um efeito mobilizador potentíssimo. Mas como é que a gente acaba com o pânico moral, Gabriel, no médio prazo, instruindo as pessoas, educando, conhecendo, como a Débora falou aqui, né, como é que as pessoas capturam, né, tem a recepção, né, como é que elas recebem isso, e tendo políticas para reverter isso. A gente tem que discutir isso. Não é porque senão vai ficar no âmbito do pânico moral. As pessoas vão ter medo de tudo. Banheiros unissex, né, mamadeira de piroca, kit gay. Né? Se a gente não discute, né, a educação sexual, a gente vai deixar o tema na mão dos que espalham o pânico moral, das Damares da vida. É bizarro isso. É bizarro que a gente não tenha sido capaz de fazer isso. Gente, nós revertemos um quadro que era muito adverso. Nós estamos com a bola do jogo agora. Somos nós que temos que dar cartada. Se a gente não fizer isso, eles vão trocar de lado de novo. E nós vamos ficar na defensiva de novo. Não quer dizer a agenda passa a ser a agenda deles, né? Não a nossa. Passa a ser a agenda deles, não a nossa. A agenda deles, exatamente. Porque o Lula tem uma minoria no Congresso. Sim, eu sei. Não precisa entregar o orçamento todo a Arthur Lira, gente. Não precisa, porque tem. Sim, eu sei que ele precisa negociar, mas não precisa entregar tudo. Não precisa não mexer nos militares. Se a gente não começa a fazer uma varredura agora nos crimes dos militares, a gente vai fazer quando? A gente acabou de ganhar a eleição, os caras cometeram desatinos, crimes à torta e direita. Por que a gente não vai para cima deles agora? Vai esperar o que acontecer para a gente começar a punir militares? Né? Começar a botar as coisas nos pontos certos. Mas alguém quer comentar alguma coisa? A gente já pode encerrar. Deixar o professor Zacarias descansar um pouco, né? Acho que foi muito proveitoso. Eu acho que todo mundo. Eu só vejo elogios aqui no chat. Pessoal agradecendo muito. João falando perfeito. Gabriel falando perfeito. João também. Também adorei. Adorei o bate-papo. Adorei a palestra, adorei a aula. A Maria Clara agradecendo a você. E acho que é muito proveitoso. Vamos fazer outros daqui para frente, né? Queria que você viesse à UF Niterói, em Campos, que seria mais interessante ainda. Sim, seria bom, seria bom. Da outra vez você não conseguiu, né, fazer a palestra, foi da banca. Foi muito corrido, né? A minha vida é sempre muito corrida, viu, Débora? Mas assim, faço convite, se eu puder ir, eu vou, né? Se eu não puder, eu digo não vou, não posso, tal. E assim, gostei muito, bom encontrar vocês, mesmo que eu não tenha sido pessoalmente, não tenha visto vocês. Sim, procurem um livro na Editora Quarteto, Onde Nascem os Monstros, tem que fazer aqui a propaganda, foi um livro muito bem vendido, tá sendo ainda, né? Acho que a tiragem que foi feita já está se esgotando, e os impasses da estratégia também, né? Eu acho que para quem quiser saber da história, né, como Débora falou aí, agradeço o elogio que ela fez, né, tá aqui o avô de Débora, que é personagem do livro, né, que são os pracinhas. Os comunistas tiveram no interior das Forças Armadas, a gloriosa FEB, Força Expedicionária Brasileira, lutou contra os fascistas. Houve um tempo que as Forças Armadas davam um pouco mais de orgulho para a gente, e esse tempo está também descrito aqui, trabalhado aqui, tratado aqui. Então, acho que é isso, estudar e ler e se encontrar, e esperar os eventos para a gente poder trocar ideias.
E sabe, o seu livro me faz ter mais orgulho das minhas origens baianas. Eu vejo como a Bahia foi tão fundamental em tantos momentos-chave, né? Que bom, que bom. Que bom, venha à Bahia e me dê notícia quando vier para a gente trocar umas ideias aí, se encontrar, tomar um café, comer um acarajé. Ah, sim. Lá no Rio Vermelho. Do Rio Vermelho, com certeza, de lei. Muito obrigada, Zacarias. Muito obrigada. Então, eu vou encerrar aqui, tá? A gravação. Boa tarde a todos. Encerrando aqui. Parar a gravação.